Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre biografia. Objetivos: ler e interpretar biografias de pessoas conhecidas. Reconhecer as características da biografia, identificando sua finalidade. Produzir biografias a partir de pesquisas e entrevistas com pessoas conhecidas. Conosco aqui no estúdio, além da nossa equipe, a nossa querida intérprete Jéssica. Tudo bem aí, Jéssica? Biografia hoje então, né? Vamos que vamos! A biografia é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. A palavra bio é composta de termos de origem grega. Bio significa vida e grafia escrita. Características, então, do texto. É do gênero narrativo, é narrado em que pessoa? Em terceira. Ordem cronológica dos fatos. Então, começa-se remotamente lá com o nome completo, o ano em que nasceu, onde estudou, né? Vai na ordem cronológica. O conjunto de informações sobre a vida de alguém. Quais informações? As informações relevantes. Onde nasceu, onde estudou, o que publicou, o que fez de interessante, né? Essas coisas são relevantes. O relato de fatos marcantes, o uso de pronomes pessoais e possessivos, o uso de marcadores temporais. Olha que interessante isso para você já anotar aí. Na infância, na adolescência, naquela época, quando era estudante, são marcadores temporais. O predomínio de verbos no pretérito perfeito e imperfeito. Pretérito perfeito, você sabe. É uma ação que começou no passado e terminou no passado. Amei, amei, acabou. E o imperfeito dá a ideia do quê? De continuidade. Amava e continua amando até hoje. Então, ela se estende até os nossos dias. A veracidade dos fatos narrados. Então, eles têm que ser o quê? Fidedignos, verdadeiros, né? Eu não posso inventar. E uma mini biografia. Qual é a diferença? A diferença é que a mini bio, assim dita atualmente, ela é uma biografia o quê? Mais concisa, né? Então, vou colocar os aspectos mais relevantes da vida de alguém. Relato também os fatos marcantes e, por último, cito obras e principais contribuições. Apresento a você, nesse momento, a biografia de Cora Coralina. A imagem da autora, né? Poetisa, contista brasileira. Então, vamos à leitura do texto. Me acompanhe. Cora Coralina, 1889-1985. Foi uma poetisa e contista brasileira. Publicou seu primeiro livro quando tinha 75 anos e tornou-se uma das vozes femininas mais relevantes da literatura nacional. Ana Lins dos Guimarães Peixoto, conhecida como Cora Coralina, nasceu na cidade de Goiás, no estado de Goiás, no dia 20 de agosto de 1889. Cursou apenas até a terceira série do curso primário. Cora Coralina começou a escrever poemas e contos quando tinha 14 anos, chegando a publicá-los em 1908, no Jornal de Poemas, A Rosa. Criado com algumas amigas em 1910, seu conto, Tragédia na Roça, foi publicado no Anuário Histórico e Geográfico do Estado de Goiás, usando o pseudônimo de Cora Coralina. Em 1922, foi convidada para participar da Semana de Arte Moderna, mas foi impedida pelo marido. A atividade 1 pressupõe que você forme uma dupla, ok? Achou alguém aí? Ótimo! Então, vamos responder as seguintes questões. Na letra A. Após ler esta primeira parte da biografia de Cora Coralina, será que a biografia destaca e compartilha as experiências e ações da biografada? Na letra B. Na sua opinião, o leitor desse texto fica conhecendo alguns aspectos da época em que a autora viveu? Por quê? Aham! Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei. Olhe bem, você formou uma dupla com um colega. E aí tem que reler essa primeira parte da biografia para ver se a biografia destaca experiências da biografada. Então, biografia começa falando do quê? Quando ela publicou o primeiro romance, né? O primeiro livro. Aí começa que ela ficou conhecida como Cora Coralina. Fala que ela estudou só até a terceira série do curso primário. Relata ainda que ela começou a escrever poemas quando tinha 14 anos. Também é citado aqui que ela foi convidada para participar da Semana de Arte Moderna, né? A famosa Semana de 22, né? Então, quando inicia-se o modernismo no Brasil, até aqui nós colocamos na iconografia o cartaz, né? E você observa que, por exemplo, o teatro ali ainda era escrito com TH. Então, a Semana de Arte Moderna aconteceu em 22 para inovar, mostrar o modernismo para todos. Vínhamos numa fase intitulada Parnasianismo, em que, por exemplo, a poesia era feita com a métrica perfeita. Preponderavam o quê? Os sonetos. Nós tínhamos Olavo Bilac, Raimundo Correia, os famosos poetas parnasianos, né? E na poesia moderna, a grande inovação foi o verso livre. E aí eu te pergunto, na letra A, o que poderia colocar? Poderia colocar que não corresponde completamente e faltam dados, né? Uma vez que a função da biografia é compartilhar a um amplo público o relato da vida de uma importante pessoa. Então eu poderia responder que ela não compartilha todas as experiências, apenas algumas. Como bem vimos no texto, ó, a experiência dela com o convite da Semana de Arte Moderna, apenas quando ela usou o pseudônimo de Cora Coralina. O que é pseudônimo mesmo? Nome falso, né? Foi uma experiência. Mas eu não tenho todas, faltam muitos dados. Então, sintetizando, eu poderia ter escrito desta maneira. Na B, eu quero saber, o leitor desse texto fica conhecendo alguns aspectos da época em que a autora viveu? Por quê? Sim, em geral, né? Ou ao ler o relato da vida de uma pessoa, o leitor entra em contato também com a cultura da época em que a pessoa viveu. Eu observo aqui, ó, que ela viveu em 1908, o auge dos seus 14 anos, já publicando o poema A Rosa. Também eu noto que em 1910, e era no outro século, né, eu tinha o Tragédia na Roça, e foi publicado no Anuário, né, Histórico e Geográfico do Estado de Goiás, sob um nome falso, um pseudônimo. Também eu observo aqui que em 22 ela foi convidada a participar da Semana de Arte Moderna. Eu tenho alguns detalhes sobre a vida da Cora, mas eu não tenho todos. Com isso, chegamos à atividade 2. E a pergunta é, a biografia em estudo é narrada em terceira pessoa? O que podemos inferir a respeito dessa afirmativa? E na letra B, se for narrado em primeira pessoa, o que demonstra? Ou seja, qual é a diferença quando uma biografia está em terceira ou em primeira pessoa? Você sabe? Faz aí, eu te aguardo aqui.
Voltei, olha só. O que eu posso dizer é que a biografia é narrada por outra pessoa. Por quê? Porque o texto é narrado em terceira pessoa do singular. E quando é uma biografia, ou seja, um autor que relata a vida de outra pessoa, incluindo, inclusive, citações do biografado. Se for narrado em primeira pessoa, o que demonstra? Eu posso dizer que demonstra que é uma autobiografia. E o que eu entendo por autobiografia? Auto significa a própria escrita, né? A grafia escrita, então a autobiografia. Seguimos a leitura. Em 1934, Cora Coralina tornou-se doceira para sustentar os 4 filhos. Embora continuasse escrevendo, produzindo poemas ligados à sua história e aos ambientes em que foi criada, se dizia mais doceira do que escritora. Considerava os doces cristalizados de caju, abóbora, figo e laranja que encantavam os vizinhos e amigos obras melhores do que os poemas escritos em folhas de caderno. Já em São Paulo, em 1934, trabalhou como vendedora de livros. Em 1936, muda-se para Andradina, onde começa a escrever para o Jornal da Cidade. Em 1951, candidatou-se a vereadora. Passados 5 anos, resolveu voltar para sua cidade natal. Em 1959, com 70 anos, decidiu aprender datilografia para preparar suas poesias e entregá-las aos editores. Pode parecer diferente, né? Uma pessoa aprender datilografia. Dátilo vem de dedos. Hoje nós não usamos quase mais a datilografia, porque usamos a digitação, né? Mas nesta época aqui, ó, tudo era escrito à máquina de escrever. E daí a necessidade dela aprender datilografia. Para você que não conhece uma máquina de escrever, como se diz, né? É muito parecida com o teclado do computador, porém ela é numa peça única. Em 1965, com 75 anos, Cora Coralina conseguiu realizar seu sonho de publicar o primeiro livro, O Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Entre os poemas do livro, destaca-se Becos de Goiás, e em 1970 tomou posse da cadeira número 5 da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. Já em 1976, lançou seu segundo livro, Meu Livro de Cordel. O interesse do grande público foi só despertado graças aos elogios do poeta Carlos Drummond de Andrade, em 1980. Para você conferir essa biografia, você pode acessar aqui, ó, o www.ebiografia.com e saber mais. Continuando a leitura, nós temos: nos últimos anos de sua vida, sua obra foi reconhecida sendo convidada para participar de conferências e programas de televisão. Cora Coralina foi agraciada com o título de doutor honoris causa da UFG. Cora Coralina recebeu o Prêmio Juca Pato da União Brasileira dos Escritores como intelectual do ano de 1983, com o livro Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha. Em 1984, é nomeada para a Academia Goiânia de Letras, ocupando a cadeira número 38. A poetisa, que escreveu sobre o seu tempo e seu futuro, destacando a realidade das mulheres dos anos de 1900, é o principal nome da cidade de Goiás. Em 2002, a cidade de Goiás, com sua paisagem urbana predominante marcada pela arquitetura dos séculos XVIII e XIX, recebeu o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade dada pela Unesco. A casa, onde morou a poetisa Cora Coralina, é hoje o Museu da Escritora Cora Coralina. A Cora Coralina falece em Goiânia, Goiás, no dia 10 de abril de 1985. E com isso temos aqui uma proposta de atividade, atividade 3. Releia o trecho. Nos últimos anos de sua vida,
Sua obra foi reconhecida sendo convidada para participar de conferências e programas de televisão. Identifique no texto os marcadores temporais, aquelas expressões que indicam tempo. Na letra B, Cora Coralina foi agraciada com o título de doutor honoris causa do UFG. O que podemos inferir sobre a expressão destacada? Doutor honoris causa. Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo atividade 3, ó. Marcadores temporais. Nos últimos anos de sua vida, né? Da ideia do marcador temporável. Quando? Nos últimos anos de sua vida. O que podemos inferir sobre a expressão destacada? Então, a expressão destacada, doutor honoris causa, significa em latim, por causa de honra. E é uma honraria concedida por universidades a pessoas que se destacam em sua área de atuação. Geralmente, essas personalidades que ganham a honraria doutor honoris causa já são respeitadas por seu trabalho em setores da sociedade, mas nem sempre têm graduação ou especialização, tanto que significa por causa de honra. A sugestão de atividade que eu tenho é você consultar o www.ebiografia.com. Já conhece? Ótimo! Clica aqui e vai entrando no link e conhecendo o quê? A biografia e a vida de mais de sabe quantas pessoas? 1.800 personalidades, tanto do passado como do presente. O que eu quero? Quero que você, então, forme uma dupla, escolha uma personalidade, né? E comparem as semelhanças. Combinado? Fica fácil fazer assim, ó.
www.biografia.com. Combinadíssimo? Ótimo! O que aprendemos? A biografia é uma narrativa que contextualiza autor e obra e ajuda na compreensão dele. Características e estruturas da biografia. Mini-biografias e autobiografias são variações da biografia, sendo que a autobiografia é feita pela própria pessoa, né, própria. E a mini é mais concisa, ok? Neste vídeo falamos sobre biografia, espero que vocês tenham gostado. Até breve!